Olá, amigos, boa noite. Bem-vindos a mais uma Oficina do Corpo. Eu sou Mônica Feliciano e aí, todas as terças-feiras, estarei aqui com vocês, falando sempre sobre um tema relacionado à qualidade de vida. Para quem está entrando hoje no programa pela primeira vez e não sabe, a Oficina do Corpo se baseia em 5 pilares fundamentais para a manutenção da saúde e para a prevenção de doenças. Quais são esses pilares, né? Um deles é a prática da atividade física diária, constante, de intensidade leve a moderada. Outro é os cuidados com a nutrição. Como você se alimenta, se na sua composição de 6 refeições diárias você consegue suprir a necessidade orgânica de 18 aminoácidos, de todas as vitaminas, além do carboidrato, da proteína e de algumas gorduras saudáveis. A prática do convívio social, né? Quer dizer, estar em pessoas e ter ali um bom relacionamento com elas, que é o tema de hoje, a saúde das relações interpessoais. Tempo para lazer, cultura e recreação. E aí, por fim, que é fundamental, desenvolver e encontrar técnicas para a administração do próprio estresse. Até porque, para algumas pessoas, determinadas situações são mais fáceis de se levar. E para outras não, existe um grau aí de dificuldade. Eu escolhi o tema de hoje, por quê? Acabei de completar 45 anos, né? Então, dia 19 de fevereiro, eu completei 45 anos. Eu brinco que são 3 vezes 15 anos, então eu estou vivendo a minha terceira adolescência. E é um prazer para mim estar saudável, sentir-me bem e ter a idade que tenho. E aí, no meio disso tudo, o que eu comecei a perceber? Que realmente, no meu convívio, eu começo a assimilar uma certa sabedoria, uma certa capacidade de entender as pessoas e de me relacionar melhor com elas, a ponto, inclusive, de servir de referência para algumas pessoas em determinados aspectos, tá? Só que isso não é tudo, até porque muitas vezes eu preciso também desenvolver outras ferramentas para me comportar melhor e não gerar estresse ou desconforto para outras pessoas. Agora, isso não é fácil, tá? Então, no texto descritivo que eu convidei e enviei para algumas pessoas, eu digo o seguinte, que nessas 45 primaveras, nem tudo foram flores na minha vida, né? Houve aí uma série de calores intensos com o verão, invernos muito frios, muito fortes e, lógico, muita troca de folhagem, muita mudança, muito aprendizado em cada outono que eu passei na minha vida. Só que eu dei para mim um presente diferente nesse ano. Eu dei para mim um fim de semana no hotel maravilhoso, numa praia, e aí meus filhos me respeitaram esse momento aí de convívio comigo apenas, né? Pude observar muito as pessoas e é justamente disso que hoje eu trago como tema. Havia ali casais bastante entrosados, em harmonia, e que você percebia que transbordava amor e carinho para os filhos e para os familiares. E havia outros casais que estavam sempre com o rosto fechado, tensos, ou seja, diante daquela maravilha toda, daquela natureza toda, de todo aquele conforto, as pessoas não gozavam de felicidade. E assim foi, em várias situações eu pude observar isso. Então, o que eu percebi? Que a felicidade interior, né, a pessoa estar de bem consigo, também está diretamente relacionada ao ambiente que ela está e a capacidade dela de se relacionar com as pessoas. E aí, com isso, eu trouxe o tema de hoje, por quê? Porque como é que cada um de nós se relaciona frente ao outro? Será que a gente precisa apenas de educação, cumprimentar as pessoas, agradecer por algum bem feito? Como é que é a questão do respeito entre as pessoas? Convido você a interagir comigo, tá? Fazendo suas perguntas e aproveito então para levantar alguns temas. Por exemplo, você é do tipo que assume culpa, reconhece os próprios erros ou joga a culpa nos outros? Você sempre age de maneira normal. Como é que você lida com as pessoas e como é que você lida em relação às coisas que não saem completamente certas do modo que você quer?
Muitas vezes a gente atribui ao outro algo que falhamos. É muito mais simples jogar a culpa nos outros. Só que é o seguinte, só existe uma pessoa capaz de limitar a própria felicidade, o próprio crescimento profissional e pessoal. É cada um de nós. Então, se alguma coisa na sua vida não está bem, pode ter certeza que você está deixando de tomar alguma atitude, alguma iniciativa, e aí vale a pena repensar se os mesmos hábitos, embora você acredite ser os corretos, não precisam ser mudados, não precisam ser alterados. Um outro detalhe também é o seguinte, como é que você encara um problema? Como é que você age diante de uma dificuldade? Independente agora da questão quem é que errou. Como é que você lida com a dificuldade na sua vida? Aí para isso tem uma história muito interessante, que uma empresa mandou 2 vendedores à Índia, né? E um deles, ao chegar lá, reparou que as pessoas ficavam descalças, né? Numa determinada região da Índia, e nessa empresa de calçados, ele disse assim, olha, parem com o projeto porque aqui ninguém usa sapato. Numa área diferente da mesma região, outro vendedor, fazendo ali a sua pesquisa, enviou um fax imediatamente para a empresa e diga assim, olha, tripliquem o projeto, porque aqui ninguém usa sapato. Então, olha como o ponto de vista de cada um fez com que os feedbacks para a empresa fossem completamente diferentes. Portanto, se você encarar um problema, uma dificuldade como uma oportunidade, realmente isso vai avalancar em você energia suficiente, desafio suficiente para transformar determinadas situações na sua vida. Isso eu digo por experiência própria, tá? Uma outra coisa é como é que você fala com as pessoas, como é que você transmite aquilo que você pensa, como é que você explana ou então se abre em relação ao seu dia a dia para as pessoas. A verdade, por exemplo, né, ela é muito dura, né? Mas muitas vezes ela precisa ser encarada para que a solução venha após um período de discussões e de turbulência. O modo como você fala a verdade faz com que as coisas venham a acontecer de uma maneira, digamos assim, harmônica e pacífica. Uma forma mais violenta, mais enérgica, pode criar uma determinada represária e adiar ou atrasar soluções que poderiam ser realizadas assim num curto espaço de tempo. Digo isso, inclusive, porque eu sou mãe de 3 filhos, né? Sou separada e me vejo muitas vezes diante de situações da qual eu não tenho mais ninguém, né? Não tenho como consultar o ex-marido para decidir. Muito pelo contrário, a educação das crianças acabou ficando delegada a mim e eu tenho que tomar determinada atitude. Ora com coragem e energia, ora com determinação e ora dando tempo ao tempo. Em seguida dessa frase, vem uma outra situação que é importante. Como é que você age em relação a coisas que você não pode mais protelar? Se você tiver que decidir, não evite o sofrimento. Decida rápido. Tome uma atitude. Porque se você ficar protelando, muitas vezes você vive num ambiente ruim, um ambiente de sofrimento, desconfortável para todas as pessoas em sua volta e acaba mais uma vez perdendo qualidade de vida, perdendo a oportunidade de se relacionar com as mesmas pessoas que no futuro continuarão parte da sua vida. Então, se você está numa situação desconfortável, encare essa situação, mude essa situação a favor, em primeiro lugar, do seu bem-estar, e aí você vai observar que também vai gerar em sua volta uma outra adequação, um outro comportamento, e as pessoas vão buscar também o próprio bem-estar. Não se trata de egoísmo, não se trata de competir ou vencer, não se trata de deixar as pessoas para trás, não. Eu estou falando assim sobre respeito, respeito a si mesmo, respeito ao outro, respeito às determinadas pessoas que um dia formaram inclusive
o seu ambiente social, o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente familiar. Não é fácil, não é simples, mas muitas vezes a decisão, inclusive, de um afastamento, de uma separação, é um ato de amor. E pode ser hoje conduzido sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de proibição, desde que você mantenha o respeito, tá? Vou convidar vocês a interagirem comigo, por enquanto não estou recebendo nenhuma mensagem. E queria aproveitar que eu falei sobre isso, o seguinte, a semana passada eu estava aqui com a Denise Licó. A Denise tem loja de sapatos, portanto ela veio falar sobre saúde dos pés. E enquanto eu estava entrevistando a Denise, eu recebi alguns e-mails do Acre, de Brasília, do Mato Grosso, dizendo que nessas regiões as pessoas acompanham a Oficina do Corpo, acompanham a Just TV. Eu queria agradecer por essa audiência, né? E dizer que na hora nem falei nada porque, como não estava interagindo com o tema, eu não quis interromper a Denise. Mas olha, vai aí meu abraço para vocês de todos esses estados, de todas essas capitais, de toda a região do Brasil. Voltando aqui ao relacionamento interpessoal. Olha, nós temos relacionamento com os nossos pais, com os nossos filhos, com cônjuges, com os superiores no trabalho, com os subordinados no trabalho, com os servidores domésticos, com aqueles que nos protegem na rua. Portanto, cada pessoa é digna de respeito. Claro que cada ser humano está num determinado nível comportamental. E me incomoda muito ficar impotente diante de situações que eu vejo, por exemplo, um ser humano sem teto, sem alimentação, sem dignidade, né, para estar no meio social. Então, realmente isso me deixa bastante comovida e me sinto impotente porque não tenho hoje informações e possibilidades de entender como alterar essa situação. Para isso, os assistentes sociais são pessoas capacitadas para entender a necessidade do humano no meio social, favorecem, através de vários projetos da prefeitura, a adequação, né, a alocação também e, quem sabe, o redirecionamento à família dessas pessoas que a gente vê na rua, de uma certa forma abandonadas, ou então pela escolha de morarem sozinhas dessa forma. Isso é bastante difícil para a gente que tenta um convívio de qualidade, uma casa confortável, uma vida profissional saudável e uma realização pessoal, né? Encarar uma realidade como essa aqui no Brasil e no mundo todo, não é só no Brasil não. Eu queria lembrar vocês de um amigo querido que já esteve aqui também na Just TV, já esteve no Oficina do Corpo, que é o Rodrigo Fonseca. O Rodrigo Fonseca, treinador da Lotus Treinamentos, tá? A Oficina do Corpo pode fazer parte agora de um colaborador em relação à saúde física da Lotus Treinamentos, então queria prestigiar o Rodrigo, que vai oferecer no próximo fim de semana, nos dias 25, 26 e 27, mais um treinamento de Líder Training no Hotel Terras Altas. Ok, hotelterrasaltas.com.br, se eu não me engano, fica na Serra da Cantareira, tá? Agora, a vocês todos, para entenderem o que significa esse treinamento, entre no site da Lotus Treinamentos, tá? Ele mandou para mim um link maravilhoso relacionado ao tema Relações Interpessoais. E o Líder Training promove uma série de exercícios em grupo que fazem com que você reflita melhor como vai a sua saúde familiar, a sua saúde profissional, a sua saúde física. E aí realmente você percebe que algumas interações precisam ser melhoradas através do perdão, através do diálogo, através de um convívio mais harmônico. O Rodrigo mandou assim para mim e para várias outras pessoas. Amar significa cuidar, confiar. Quais as pessoas do seu convívio que merecem o seu amor? Pai, mãe, irmãos, parentes, amigos, apenas alguns colegas? Quanto tempo de vida deles
você pode estar desperdiçando, ou mesmo eles podem estar desperdiçando, sem um bom convívio saudável? Portanto, o que pode ser feito para que as pessoas se tornem mais felizes? Você que já fez o treinamento pode convidar alguém para fazer. E você que ainda não fez, pode se inscrever, inclusive, caso não tenha ninguém para te acompanhar, porque existe um acompanhamento específico no primeiro dia e no último dia, manda para mim um e-mail que eu faço questão de estar lá com você para te dar um abraço depois desse fim de semana inesquecível da sua vida, tá bom? Ainda dá tempo, o treinamento ocorre em São Paulo, na Serra da Cantareira, no Hotel Terras Altas, e eu estou à disposição aqui para quem tiver interessado, tá bom? Uma outra coisa relacionada ao relacionamento interpessoal é justamente a capacidade que a gente tem de observar o outro e entender qual é a personalidade dessa pessoa, né? Se essa pessoa é mais impulsiva, mais decidida, mais morosa, mais carinhosa, né? Como é que essa pessoa age diante de várias situações e se ela precisa um esforço seu, um encorajamento da sua parte, ou se é ela, ao contrário, uma pessoa que te encoraja e faz diferença na sua vida como um convívio saudável. Portanto, conhecer as pessoas, entendê-las de uma maneira bastante clara, confiante, faz diferença total no relacionamento interpessoal. Eu estava conversando com uma colega aqui da Just TV, agora antes do programa ir no ar, né? E ela me trouxe uma crítica que fizeram a meu respeito. E foi muito interessante que eu pude falar assim para ela: olha, nada melhor como o tempo para fazer se essa afirmação é ou não verdadeira. Porque o nosso comportamento, de uma certa forma, ele é repetitivo. E por mais que eu diga para os meus alunos, né? Para quem não sabe, eu sou personal trainer e trabalho com condicionamento físico, com problemas de coluna, lombalgia, crise ciática. Então, por mais que eu diga para as pessoas, olha, a mente mente e o corpo é totalmente sincero, né? O comportamento é igual. Por mais que a pessoa, de uma certa forma, articule uma determinada situação e se comporte de uma maneira específica, na repetição do tempo, no dia a dia, ela pode demonstrar não ser daquela determinada maneira. Então, observar as pessoas é algo assim muito importante para que você crie um laço de confiança e de confiabilidade, que é praticamente entendê-la a ponto de não haver dúvidas no relacionamento, né? Isso é uma coisa fantástica quando você consegue confiar tão plenamente que mesmo quando surge uma situação inusitada e que foge totalmente daquela determinada rotina, o relacionamento não é abalado, simplesmente é compreendido que houve um diferencial em relação a uma determinada situação. Uma outra coisa importante em relação ao comportamento, o que é? É o exemplo. A melhor forma de ensinar jovens, nossos filhos, nossos subordinados, nossa equipe, quando alguém é gestor de uma equipe, é justamente o próprio exemplo. Como é que você mesmo age diante de determinadas situações e como é que então a pessoa pode ter uma referência diante desse seu autocontrole, desse seu momento, né? Isso é uma coisa fundamental, principalmente quando a sua atitude já é uma atitude de muita experiência, de um expertise específico diante de uma situação repetitiva e muitas vezes estressante, né? Portanto, dar o exemplo, ser uma referência de comportamento é algo assim maravilhoso para a própria transformação, para a transformação do ambiente e inclusive de um mundo melhor, tá? Eu queria dizer para vocês o seguinte, o tema de hoje ainda tem mais uns detalhezinhos. Ele não foi inventado da minha cabeça, não foi criado simplesmente do nada. Eu me baseei em alguma pesquisa e tenho uma dica para dar para vocês. Vocês podem encontrar nas bancas
nas livrarias um livro bastante interessante usado para treinamento motivacional em empresas, chamado O que Podemos Aprender com os Gansos, tá? Esse livro proporciona lições de cooperação, de liderança e de motivação, ótimos para serem também executados em empresa e também para poder motivar as pessoas em várias situações no dia a dia do trabalho, tá? Queria lembrar a vocês que eu também sou palestrante, portanto, quem estiver interessado em palestras motivacionais, qualidade de vida, prevenção de doenças, saúde ocupacional, nas situações como Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, Semana de Qualidade de Vida, ou algo específico relacionado à promoção da saúde, ou mesmo a uma empresa muito querida, a Sabesp, que sempre homenageia secretárias, mulheres, mães. A última ocasião estive lá falando com os aposentados. Muito obrigada, Sabesp, pela oportunidade. Podem mandar um e-mail para mim no oficinadocorpo@justv.com.br, tá? Ou mesmo no meu pessoal, que é o feliciano.monica@gmail.com, tá? Eu não estou recebendo e-mails, não tem nenhum problema. Eu tenho certeza que vocês estão aí me vendo. Podem interagir comigo através do e-mail, podem mandar sugestões. E esqueci de falar, o livro O que Podemos Aprender com os Gansos é de Alexandre Rangel, da editora Original, tá? Por conta da falta de interação, nos sobrou um pouquinho de tempo. Essa semana eu me vi também, lógico, diante de uma situação que a gente sempre se vê diante, que é a diferença de rotina da alimentação. Mas aí eu me inspiro nas grandes modelos de passarela que são altamente disciplinadas e aí já voltei a fazer a dieta. Então, o que eu gostaria de sugerir para as pessoas? Muito cuidado com uma variedade muito grande de carboidratos no prato. Reduzam os carboidratos. Se você pensar em dividir o prato em 4 partes, tá? Deixem 2/4 com legumes e fibras, tá? Saladas, tudo aquilo que pode te dar uma sensação de saciedade e que realmente tem um fator de gordura bastante inferior. O outro 1/4 você preencha com carboidrato, tá? Você pode colocar com certeza. Eu vou pedir inclusive para você separar de repente o arroz do feijão. Mas se você gosta muito do feijão, elimine um pouco os grãos e deixe só o caldinho, tá bom? Vale muito a pena. E na outra parte do seu prato, as proteínas, tá? Não necessariamente carne vermelha, vou sugerir a carne de frango e vou sugerir também que você incorpore o peixe como complemento de sais minerais, como um alimento bastante saudável, preventivo do câncer e que realmente traz ao corpo uma série de situações metabólicas favoráveis, principalmente em relação ao sistema nervoso. Tá bom? Queria agradecer a todas as pessoas que têm me enviado sugestões, tá? Queria agradecer a todas essas pessoas e dizer o seguinte: para a semana que vem eu vou ter uma convidada aqui muito interessante que vai falar sobre uma questão estética que ocorre muito nas pessoas que têm um exagero, por exemplo, do peso e a pele, lógico, precisa acompanhar a expansão do corpo, né? Sobre estrias. Então, essa profissional foi premiada, o seu prêmio de pesquisa realmente foi reconhecido e ela hoje desenvolve uma técnica que atenua essa cicatriz externa que a pele produz por não conseguir depois se reagrupar, tá? O espaçamento entre as células, ele se torna fibrótico e aí a pessoa passa a ter uma cicatriz externa bastante visível, mesmo que não tenha havido um corte na pele, tá? Queria agradecer também às pessoas novas que estão me assistindo hoje.
queria dizer a todos aqueles que estão aqui, agora chegou um monte de mensagem, que fazer 45 anos é uma delícia. E vou tentar rapidamente ler as mensagens que chegaram agora, tá? O Rodrigo da Lotus está interagindo comigo e diz o seguinte: ele concorda plenamente com algumas coisas que eu falei e que as pessoas ficam juntas uma das outras enquanto ainda há uma troca de aprendizado entre elas. Eu também sei que é dessa forma, porque isso ocorre nos relacionamentos entre pais e filhos, marido e mulher, chefe e subordinado, e enquanto há essa troca, enquanto há um aprender e um ensinar, inclusive nos relacionamentos de amizade, o relacionamento perdura. Obrigada, Rodrigo, pela interação. Ele corrige que o hotel Terras Altas fica em Itapecerica da Serra, tá? Eu falei Serra da Cantareira? Não, fica em Itapecerica da Serra. Vou sugerir a vocês que entrem no site da Lotus Treinamentos, tá? Para encontrarem todas essas informações. Tá bom? Uma outra mensagem aqui é da Renata Cristina, dizendo que está assistindo o programa e que é de São Paulo. Obrigada, Renata, por estar interagindo aqui comigo. E o Betinho querendo engordar. Como faço para engordar? Bom, essa pergunta, ela é uma pergunta muito genérica, porque precisava saber, por exemplo, hoje, a sua altura, o seu peso, quantas refeições você faz por dia, seu gasto energético hoje, a sua idade, né? O seu biotipo. E aí, em cima de todos esses fatores, entender se a sua forma de se alimentar, se o seu estilo de vida hoje realmente desfavorece a manutenção do peso, faz com que você não tenha o peso ideal, pelo que eu estou entendendo. Bom, para você engordar de uma maneira bastante saudável e equilibrada, a primeira coisa a fazer, claro, é procurar um nutricionista, procurar um profissional da área da alimentação, para que ele possa realmente avaliar suas condições atuais, como eu mencionei algumas, e sugerir a você um cardápio mais adequado, um número de refeições mais adequado, e aí em cima disso um aporte energético ideal para você atingir a sua forma e o seu peso ideal, se é isso que você procura. Tá bom, Betinho? Procura uma pessoa especializada nessa questão, que você vai se sentir muito bem. Eu tenho mais uma perguntinha aqui. Sim. Mais uma sugestão do Rodrigo. Obrigada, Rodrigo, pela colaboração. É que é o seguinte, nem sempre as pessoas conhecem a si mesmas, né? É diferente do carro, por exemplo, que vem com um manual. Então, o ideal é que as pessoas conheçam a si mesmas, fechem os olhos às vezes, façam perguntas a si mesmas sobre o que está acontecendo na sua vida e espere o corpo dar algum aviso e perceba alguma coisa que realmente está assinalando uma determinada situação da qual você conscientemente não consegue perceber. Obrigada mais uma vez, Rodrigo, pela colaboração. Queria agradecer a todo mundo que está aqui presente comigo online e queria dizer para vocês que estejam comigo também semana que vem, que interajam pelo site, que mandem suas observações para mim, tá bom? É sempre muito bom estar aqui todas as terças-feiras. Obrigada, tenham uma ótima semana e contem comigo o que for necessário. Tchau!